Olá, bom dia. Na semana em que o Maranhão retomou a vacinação da primeira dose da Covid-19 com a chegada de novas vacinas, a gente aqui no Resenha recebe a médica infectologista e professora da UFMA, Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco, para falar sobre o aumento dos casos de doença no estado da doença e também para avaliar o atual estágio da Covid-19. O nosso bate-papo conta mais uma vez com a participação da jornalista Cristiane Moraes. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Robson. Prazer estar aqui mais uma vez nesse sábado. E é um prazer também estar com você, que vai tirar muitas dúvidas, tenho certeza. Doutor Remédio, seja bem-vindo aqui ao Resenha. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Olha, eu me permito fazer uma observação. Essa semana, na quinta-feira, nós perdemos, aliás, na sexta-feira, nós perdemos mais um amigo da comunicação, o Juarez, que era uma pessoa ligada ao jornalismo, ao Bumba Meu Boi, ao São João, cantava também e estava lutando há muito tempo contra esse Covid-19 e acabou, nós o perdemos durante essa semana. Acabou essa batalha e por isso, nós estamos colocando mais uma vez aqui esse tema. A doutora Remédios, eu tenho certeza, vai nos colocar, tirar uma série de dúvidas nesse programa de hoje, Cris. Sim, com certeza. Doutora, vamos começar falando sobre a atual situação hoje, né? Ontem, sexta-feira, a gente viu aí toda a mídia recuperando os fatos do ano passado como o primeiro dia em que se anunciou o primeiro caso de Covid, né, no Brasil, né? E a gente vem novamente vivendo talvez uma situação até mais, não sei se mais dramática do que a do ano passado. O ano passado era novidade para a gente, mas agora a gente vê assim, uma certa dificuldade ainda de lidar com o Covid, com as novidades que essa doença traz, com as novas cepas. Que avaliação que a senhora faz desse momento que a gente vive para aquele momento do ano passado? Provavelmente nós estamos no pior, provavelmente não, nós estamos num momento pior da pandemia do que no ano passado, do que, por exemplo, abril, maio do ano passado. Então, quando a gente vê, por exemplo, os municípios como Araraquara e Manaus, eles já têm mais óbitos antes do mês de fevereiro terminar, então, mais óbitos em 2021 do que durante todo o ano de 2020. E a situação aqui em São Luís, ela está muito séria, muito crítica. O professor Antônio Augusto, da UFMA, ele tem um grupo, coordena um grupo de modelagem, e ele está mostrando que a projeção de casos para os próximos dias é muito ruim, porque nós já estamos vivendo um momento de aumento exponencial do número de casos. Então, por exemplo, a gente, anteontem, no hospital particular daqui de São Luís, tinha 5 pessoas esperando vaga na UTI. Ontem, tinham 23. Então, sim, isso mostra que o crescimento da doença está numa velocidade exponencial. Então, o sistema de saúde ele vai entrar em colapso em poucos dias. Isso é muito ruim, significa que vai morrer muita gente por falta de assistência. Existe uma série de observações, e eu queria que você explicasse para a gente a história da variante. Algumas palavras começaram a fazer parte do nosso dia a dia, cepas, variante, e falam que essa variante traz uma, digamos assim, uma virulência, um poder muito maior ainda desse vírus. Queria que você explicasse um pouco mais para o telespectador. Esse vírus coronavírus, quanto mais ele circula, ou seja, quanto mais gente fica doente, é pior, porque aumenta a possibilidade dele sofrer uma mutação. Ele pode ficar, então, por exemplo, mais transmissível e mais grave. Então, a gente tem, por exemplo, 3 variantes aí que são bastante faladas, que é a variante de Manaus, a variante do Reino Unido e a variante da África do Sul. São variantes que são muito mais transmissíveis. O próprio ministro da Saúde ontem reconheceu que essa variante de Manaus, ela tem uma capacidade 3 vezes maior de ser transmitida.
E é o que nós estamos vendo aqui em São Luís. Então, os casos aumentando numa velocidade muito grande, né? Então, isso significa que a transmissão é maior. E a outra coisa preocupante é porque quando esse vírus muda, ele também ele pode ficar mais grave, que é o caso dessa variante de Manaus. Então, você tem formas mais graves, e uma outra característica dessa variante de Manaus, ela que acomete mais pessoas jovens, pessoas com menos de 50 anos. Então, por tudo isso, é muito provável que essa variante esteja circulando nesse momento aqui em São Luís, e ela seja realmente a responsável por esses casos. E ainda tem outro agravante: as pessoas que tiveram anteriormente Covid podem ter novamente, ao invés de 2 doses da vacina da AstraZeneca, dá 3, para ver se a resposta é melhor. Então, isso mostra que a gente precisa tomar medidas sérias para acabar com essa transmissão, para que o sistema de saúde não entre em colapso e para que a gente não perca a vacinação. E ainda há outro detalhe: a vacinação está muito lenta. Para a gente conseguir controlar essa pandemia, a gente precisaria vacinar numa velocidade muito maior. Doutora, didaticamente explicando para a gente, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta como leiga mesmo nessa história, e assim, eu acho que muitos telespectadores têm essa dúvida. Por exemplo, quem já foi acometido no ano passado e que foi acometido por Covid novamente esse ano já, né, por esse período agora, né, pode ser acometido de novo pelo Covid, com uma nova variante? Sim, sim. O Covid tem essa característica que você você faz a imunidade só por um período, fica protegido só por um período, depois você perde. E numa situação dessa, de variante nova, você pode pegar novamente, isso aumenta a preocupação. Essa segunda vez que você pega, ela pode ser mais grave que a primeira. Tem gente que, por exemplo, fez ano passado, teve 2 vezes no ano passado mesmo, na primeira vez com menos sintomas, na segunda vez com mais sintomas. Nenhuma das vezes fez forma grave, mas teve mais sintomas. Mas já tem casos na literatura de pessoas que tiveram Covid e quando tiveram pela segunda vez, morreram. Isso dependendo da variante, da doença que você pegar, ou seja, os anticorpos de uma vez que você adquirir anticorpos, né, depois dessa doença, isso não significa que esses anticorpos vão te proteger de uma outra variante, é isso? Isso, você tendo Covid, você pode formar anticorpos ou não. Então, você pode ter Covid e não formar anticorpos. Então, você pode pegar novamente logo. Como é praticamente um vírus novo, essa variante, então você pode não ter proteção contra esse novo vírus. Então, você pode não formar anticorpos. E ainda que você tenha formado, é possível que você perca esses anticorpos, assim como a vacina. É muito provável que a gente não vá vacinar só uma vez contra essa doença. É muito provável que a gente precise vacinar, tipo como na vacina da gripe. Se a gente fizer um paralelo com a vacina com a gripe, fica muito fácil de entender. O vírus da gripe, ele está sempre circulando, ele vai sofrendo mutações com muita frequência, e por isso que todo ano tem uma vacina nova contra a gripe, e a gente precisa vacinar todo ano para não pegar a gripe. Então, é muito provável que esse coronavírus, ele também tenha um comportamento muito semelhante ao da gripe. Doutora Remédio, a senhora falava sobre... Eu queria que a senhora explicasse para a gente a importância de manter esse tempo. São tantas semanas depois da primeira dose. Digamos que você não consiga atingir, e no Brasil está passando quase que por isso, não estamos tendo uma demanda de vacina suficiente para atingir esse período. Quais são as consequências? Por exemplo, você aplicou, era 3 semanas para que você pudesse ter a nova dose. E se essa segunda dose não vier, qual é o prejuízo dentro dessa vacinação? Se você tomar só uma dose, você forma anticorpo, ele chega assim no que a gente chama de um platô e depois cai. Você precisaria da segunda dose para manter esse platô, para fazer esse nível de anticorpos subir.
Se você não tem essa segunda dose, você pode, então, não formar a proteção necessária. Então, isso é grave. Por isso que não é recomendado, que alguns gestores quiseram fazer, que é vacinar todo mundo com a primeira dose e não garantir a segunda dose. Então, isso não é legal. Mas o que tem acontecido na prática é que as pessoas, por exemplo, tomam a primeira dose e depois da primeira dose pegam Covid. Então, depois que você pega Covid, você precisa ficar 28 dias para poder tomar novamente a vacina. Então, algumas pessoas, porque o período máximo dessa, por exemplo, da Coronavac são 28 dias. Então, se você tomou a primeira dose e adoeceu depois da primeira dose, você vai tomar a segunda dose por mais de 21 dias. Então, isso faz com que você não fique protegido, né, quando você atrasa, mas provavelmente isso não vai afetar a sua resposta imunológica, não. O período ideal foi o que foi estudado pelo laboratório, 28 dias, mas normalmente em vacina, quando você perde o prazo, com raríssimas exceções, quando você perde o prazo, você não perde a capacidade de responder. O problema é que você não vai ficar protegido. Mas é muito importante que as pessoas tomem as 2 doses. Doutora Maria dos Remédios, parece assim, um contrassenso, a gente vê a velocidade que o Covid tem, né, acometido as pessoas, os brasileiros e as pessoas pelo mundo inteiro, né? Mas nos parece que as respostas de todos os poderes, né, não estão sendo suficientes para conter o vírus e a contaminação, né, nessa escala que a gente está vendo. Por exemplo, a gente já vê algumas cidades aí decretando lockdown, a gente já vê muitos cuidados em algumas cidades. Em se tratando do Maranhão, a gente tem um número muito assustador em São Luís e em Imperatriz. Em Imperatriz, algumas pessoas estão sendo levadas para outras regiões por falta de leito nas UTIs, né? Então, a gente vive uma situação extremamente crítica no Estado. Como é que a senhora avalia hoje o comportamento dos poderes, eu não digo só o executivo, mas também o legislativo e o judiciário em relação a essa pandemia que a gente vive? Olha, eu vejo que todos nós estamos errando, né? Eu vou começar pela população. A população não colabora, porque a população do Maranhão, ela não usa máscara. O professor Antônio Augusto, que acompanha isso, ele mostra que, nesse momento, está a pior adesão da máscara. Nós estamos no pior momento, com maior número de casos e de óbitos em termos de quantidade e velocidade de aumento, e a população se cansou de usar máscara, não quer mais usar máscara. Então, nós estamos no pior momento de adesão. A máscara é a nossa salvação, é a medida mais importante que existe. Por quê? Porque a máscara, ela pode tanto evitar a transmissão, como ela também pode evitar que a gente entre em contato com muito vírus. A gravidade da Covid está relacionada à quantidade de vírus que a gente recebe. Então, sem máscara, a gente está no pior dos mundos. Em segundo lugar, as aglomerações são as situações mais perigosas, mesmo que você esteja no ambiente aberto. Você vai estar em contato com muito vírus. Então, as pessoas vão para a aglomeração e ainda vão para a aglomeração sem máscara. Não respeitam o distanciamento social, não ficam a 1,5 metro das outras pessoas. Nesse momento que a gente está vivendo essa situação tão crítica, as pessoas continuam ignorando essa situação e levando a vida normal, fazendo festas, visitando outras pessoas e etc. Quando a gente vai para os gestores municipais e estaduais, a situação também é muito séria. Por quê? Porque a gente começou a ter aumento desses casos a partir do final de setembro. Isso foi nítido. O que aconteceu antes de setembro? Convenções partidárias, campanha eleitoral. Nenhum político respeitou protocolo sanitário nenhum em convenção partidária, nem em campanha eleitoral.
No caso do gestor estadual, governador, que ele precisaria ter feito fiscalização, sempre, desde que ele flexibilizou as medidas, tem que ser feito fiscalização. Não foi feito nas convenções partidárias e nem foi feito durante a campanha eleitoral. Então, o que aconteceu? Os políticos que são gestores, eles perderam a credibilidade, porque eles não respeitaram nenhuma lei, nenhum protocolo sanitário. Então, como é que agora eles que não respeitaram o protocolo sanitário vão dizer para a população ficar em casa? Então, a população também reage mal, porque só é interessante respeitar o protocolo sanitário em determinados momentos. Depois dessas convenções e dessa campanha eleitoral, vieram os feriados e finalmente veio as festas de final de ano. Então, mesmo os casos aumentando, e hoje, até hoje, é permitido fazer festa com 150 pessoas. Gente, isso não existe, num momento desse, isso não é permitido. Então, o gestor estadual está se comportando muito mal, os gestores municipais também. O Ministério Público tem feito seu esforço, a Defensoria Pública entrou e tentou fazer o lockdown, mas o juiz Douglas, que é amigo do governador, não deu o lockdown. Então, assim, nesse momento, a gente não pode ficar tentando agradar X ou Y. Se a gente pensar só em agradar, porque os políticos, eles querem agradar porque eles querem votos, né? Daqui a menos de 2 anos, a gente tem novas eleições, e os políticos, eles não saem do palanque nunca. Então, mas isso não é o que um gestor tem que fazer. O gestor tem uma responsabilidade muito grande. Então, se os indicadores indicam que precisa tomar medidas restritivas, o gestor tem que tomar, porque se ele não tomar, quem é que vai tomar, né? E a gente tem, nesse cenário no Brasil, uma situação muito ruim. Quem devia estar à frente dessa crise seria o presidente da República. O gabinete de crise devia estar na presidência da República. Isso não é só um problema da saúde. E nós temos um comportamento reprovável do presidente da República, que não usa máscara, e ele é um líder, né? Ele teve 57 milhões de votos, ele influencia muita gente. Então, se ele, como líder, não usa máscara, faz aglomeração, o que dirá o povo? E você não tem a liderança do Ministério da Saúde, porque a gente deveria estar numa situação que quem definiria lockdown de município por município seria o Ministério da Saúde. Isso facilitaria também a vida do gestor municipal e do gestor estadual, porque aí ele poderia dizer, não sou eu que estou definindo, estou definindo o lockdown, eu estou fazendo lockdown porque isso é uma diretriz do Ministério da Saúde. Mas, por outro lado, o Ministério da Saúde está totalmente desmoralizado, não diz coisa com coisa, manda fazer tratamento que não é para fazer. Como o Ministério da Saúde está nessa situação, ele não consegue que as pessoas, as melhores cabeças do país, sejam seus assessores, porque numa situação dessa tão dramática, o Ministério da Saúde deveria estar com as melhores cabeças do país, deveria estar com os melhores epidemiologistas, os melhores infectologistas, os melhores estatísticos, dizendo o que era para fazer. Quem vai querer trabalhar com um governo desse que não respeita a ciência, que não dá diretriz científica? Então, a gente está numa situação muito grave do ponto de vista político, né? E, consequentemente, sanitário, né, porque não está sendo feita nenhuma medida para conter essa pandemia, e nós teríamos a vacinação, mas com vacinação lenta, e o governo federal está se mostrando incapaz de comprar vacina. Essa vacina deveria ter sido comprada há 1 ano atrás, né? Então, quando os laboratórios começassem a trabalhar nas vacinas, você já compra, como está sendo feito, por exemplo, no Reino Unido, em Israel. Então, a vacina já tem mostrado que ela é eficaz. Até os Estados Unidos já melhoraram os dados, né? Então, se a gente continuar, nós estamos numa situação de inércia. Ninguém está fazendo nada, a população não faz nada, o gestor não faz nada,
e aí a gente, seguramente, pelas projeções do professor Antônio Augusto, por exemplo, mas as projeções do Nicodelis são até piores, né, mostrando que a gente vai chegar num caos muito rápido, inclusive em caos funerário, que a gente vai ficar numa situação como está a Bolívia, que não tem gente para coveiro para fazer as covas, que a própria família está tendo que fazer as próprias covas. Então, assim, é uma situação muito séria e eu não sei o que os gestores estão esperando para tomar atitude. Bem, nós vamos agora fazer um rápido intervalo, Resênia faz um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando. Você percebeu que é um assunto muito grave, muito sério. Estamos conversando com a infectologista Maria dos Remédios. Voltamos já já. Estamos de volta com Resenha e hoje na pauta Covid-19. Ao final do bloco anterior, a doutora Remédios falava que nos Estados Unidos houve uma queda realmente de 75% depois do início da vacinação, o quanto é importante. Mas, logicamente, que a gente ainda tem outras dúvidas a tirar, não, Cris? E a gente conversando com a doutora Maria dos Remédios, a gente fica um pouco impactado, né? Mas a gente sabe que ela está falando com a voz da ciência, né? E tudo que a gente tem visto, né? Concatena com todas essas previsões, né? De caos no sistema de saúde. Doutora Maria dos Remédios, a senhora falava aí desse cenário, né? Muito ruim, do comportamento de todos os poderes, das instituições, inclusive da população, né? Que tem sido muito inoperante, né? Em relação à questão do Covid. Eu lhe pergunto, existe algum protocolo, alguma medida que a academia, que a ciência, que os pesquisadores hoje têm tomado em alertar, né, esses poderes e essas instituições? Eu estou falando aqui em nível de Maranhão, sobre a gravidade do nosso cenário para provocar medidas mais restritivas e a gente combater o coronavírus? Olha, por exemplo, o grupo de modelagem coordenado pelo professor Antônio Augusto o professor Antônio Augusto também coordenou o inquérito sorológico aqui no Maranhão, já 2 etapas. Então, o professor Antônio Augusto está no Instagram sempre, praticamente diariamente, colocando a situação. Então, isso nessa pandemia a gente viu isso também, né? Os professores da UFMA aparecendo e se colocando. Então, fora as redes sociais que a gente usa, né, no caso dele usa muito o Instagram, eu uso meu site, a imprensa tem feito um papel muito grande. A imprensa tem entrevistado a gente muitas vezes e a gente está sempre falando as mesmas coisas. Então, eu acho que desse ponto, esse dado é público, todo mundo conhece. Doutora, a senhora falava daquele prazo, a pessoa tomou a primeira dose e aí acabou se contaminando e tem que levar 28 dias. E quem é que não pode se vacinar? Quais são, onde não são permitidas as vacinações? Existe algum caso? Sim, são casos raros. Por exemplo, uma pessoa toma a primeira dose da vacina e faz uma reação alérgica grave, chamada de reação anafilática. Então, a segunda vez que ela iria tomar a vacina já não pode, então ela não toma mais. A vacina não foi estudada em gestantes, nem em lactantes, e então só é feita nessa situação se o lactante é a mulher que está amamentando. Então, só faz a vacina se o médico autorizar. Ela também não foi estudada em crianças, está sendo estudada agora. Então, tem várias vacinas sendo estudadas em crianças, e inclusive em bebês. Então, também você não faz naquelas faixas etárias que não estão autorizadas. E se a pessoa tem alergia grave a algum dos componentes da vacina, mas isso é raro. Doutora, algumas escolas a gente tem visto aí que retornaram às aulas, algumas em sistema remoto, outras em sistema híbrido, né? Uma semana na escola, outra semana em casa.
A senhora acha que isso funciona, protege do Covid? Porque eu penso que o Covid ele não escolhe ali a semana em que teu filho pode ser contaminado, né? E assim, por mais que a escola tenha todas as medidas, né, de segurança, do álcool em gel, do uso da máscara, como é que a senhora vê essa questão? Eu que fiz o protocolo sanitário das escolas particulares de São Luís. Esse protocolo ele foi aceito praticamente na integralidade pela Casa Civil e virou uma portaria da Casa Civil. Mas esse protocolo a gente fez em junho do ano passado. Sim. Eu acho a escola o local mais seguro, que ele é muito vigiado. Então, tem a educação dos professores, dos funcionários e dos alunos. Tanto que aqui em São Luís, a gente não teve nenhum caso de transmissão no ano passado que tenha ocorrido dentro da escola. Mas eu fiz um protocolo muito rigoroso para parar em caso de suspeito ou em caso de caso confirmado. Mas nesse momento, a gente já tem transmissão dentro da escola. Criança que foi para a escola e pegou. Não é por culpa da escola, é porque a situação fora da escola está muito ruim. Então, a escola precisa ser fechada numa situação dessa, como é agora, uma situação muito ruim, mas o que se discute é o dano que isso tem causado a essas crianças, porque a gente está com mais de um ano com as escolas fechadas, né? A questão de colocar a criança uma semana assistir aula e na outra não, é para você conseguir manter o distanciamento mínimo Sim. dentro da sala. Então, para você não ter muita criança dentro da sala, por isso que fica uma semana sim, outra não. Mas o problema, infelizmente, não é a escola, o problema é fora da escola. Nós já estamos quase aqui chegando ao final do programa, mas uma dúvida. Por exemplo, várias vacinas estão sendo utilizadas. Nós aqui no Maranhão acho que já estamos no segundo tipo de vacina. Existe algum problema, por acaso? As pessoas às vezes falam, eu estou tomando aqui a Coronavac e vou tomar a AstraZeneca. Existe diferença? Isso pode diferenciar na própria performance da vacina ou isso não tem nada a ver? É mito? Você não escolhe a vacina que você vai tomar, né? Quando você toma a primeira dose, aquilo é registrado, e quando você vai tomar a segunda dose é da mesma vacina. Já aconteceu no Brasil da pessoa tomar a segunda dose de outra vacina. Não tem problema, assim, ela não vai morrer, não vai ter nenhum problema grave porque tomou a primeira dose de uma vacina e a segunda de outra. Só que não foi estudado, isso aí é o que a gente chama de intercambiabilidade entre vacinas, isso não foi estudado. Então, não dá para dizer que uma pessoa pode tomar uma primeira dose de uma vacina e a segunda de outra. Não pode dizer para fazer isso, porque isso não foi estudado. Então, a pessoa primeiro precisa tomar a primeira e a segunda dose da mesma vacina. Nosso muito obrigado, esperamos que essas informações de agora possam servir de alguma forma, não para provocar pânico, não, mas é que as pessoas tenham a responsabilidade de, mesmo usando a vacina, permanecer utilizando as máscaras. Um bom final de semana a todos e até sábado que vem. Bom final de semana para todo mundo.